Bom, amigos, vamos agora falar sobre determinantes de matrizes. O determinante é o número associado à matriz que vai representar essa matriz. O determinante vai ser calculado apenas para matrizes quadradas, então não existe o caso de você calcular determinantes em matrizes que não sejam quadradas. Eu só vou poder ter determinante de matriz 1 por 1, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4 e assim por diante. Cada tipo de matriz vai ter uma regra para calcular esse determinante. Vai ter uma para a matriz de primeira ordem, outra para a de segunda, que eu posso usar, tem para a terceira, que seria uma das melhores formas. Cada matriz vai ter uma forma. Depois de terceira ordem, aí eu tenho outras maneiras de se calcular. Vamos começar, então, a entender o que vem a ser o determinante e como é que eu calculo esse determinante? Vem comigo. Determinantes. Entendemos que o conceito de determinante é um número ou uma função associada a uma matriz quadrada, o qual é calculado de acordo com as regras específicas. Só as matrizes quadradas possuem determinante. Se o determinante for de uma matriz de primeira ordem, ou seja, quando eu tenho uma linha e uma coluna, o m é igual a n para ser quadrada, e se for 1, vai ser de primeira ordem. O determinante de primeira ordem é o próprio elemento da matriz, então não tenho que pensar muito não. Eu tenho lá a matriz A, que vai ser matriz de primeira ordem, eu tenho uma linha e uma coluna. O determinante da matriz A vai ser o próprio elemento, vai ser 3. O determinante da matriz B é o próprio elemento. Só tem um único elemento, então vai ser ele. Agora, se for de segunda ordem, M igual a N igual a 2. Eu vou ter duas linhas e duas colunas. O determinante de segunda ordem é o produto dos elementos da diagonal principal menos o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, tem aqui um exemplo, ó, uma matriz A. A matriz principal é essa daqui. Aqui, ó, diagonal principal, quer dizer. E aqui, a minha diagonal secundária. O determinante dessa matriz vai ser, ó, o produto dos elementos da diagonal principal, 4 vezes 2, menos o produto dos elementos da diagonal secundária, 3 vezes 1. Sendo assim, o determinante de A vai me dar 8 menos 3, que vai me dar 5. Então, o determinante dessa matriz é o número 5. Aqui uma outra matriz. Então, ó, vou multiplicar os elementos da diagonal principal menos os elementos da diagonal secundária. Então, o determinante aqui de B vai ficar menos 5 vezes menos 1. Aqui eu sempre vou mudar o sinal. 2 vezes 3. Determinante de B vai me dar menos 5 vezes menos 1. Isso aqui, menos com menos dá mais. 5. Menos 2 vezes 3, 6. Logo, determinante de B, menos 1. Se a matriz for de terceira ordem, então, ó, se eu tenho M igual a N igual a 3. Para calcular o determinante, vamos usar a regra de Sarri. Para o cálculo do determinante da terceira ordem, devemos repetir as duas primeiras colunas logo após a terceira. Soma-se
o produto dos elementos de cada uma das três primeiras diagonais para a direita e subtrai o resultado da soma dos produtos dos elementos de cada uma das três primeiras diagonais para a esquerda. Então, primeiro eu vou fazer produto nesse sentido, depois eu vou fazer nesse sentido. Olha aqui, ó. Eu tenho essa minha matriz A. O que eu vou fazer? Eu vou repetir as duas primeiras colunas. Então, aqui, ó, 2, 3, 1, coloquei aqui, 2, 3, 1. 5, 1, 2, 5, 1, 2. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar aqui, ó, da esquerda para a direita, essa diagonal. Então, vou multiplicar todos os elementos. Então, o determinante de A, ele vai ser 2 vezes 1 vezes 3. Depois, na segunda diagonal, 5 vezes 4 vezes 1. Terceira diagonal, 1 vezes 3 vezes 2. Agora, ó, eu vou multiplicar para o outro lado. Só que toda vez que eu multiplicar para cá, eu vou trocar o sinal. Então, vai ser menos quem? 5 vezes 3 vezes 3. A outra, 2 vezes 4 vezes 2. 1 vezes 1 vezes 1. Arrumando isso aí, determinante A vai me dar 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6. Mais 5 vezes 4, 20, vezes 1, 20. Mais 2 vezes 3, 6, com 1, 6. E aqui menos 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. 2 vezes 4, 8. Vezes 2, 16. E aqui vai me dar 1. Determinante dessa minha matriz vai me dar 6 com 6, 12. Com 20, 32. Menos, aqui, ó, 45 com 16, isso aqui vai me dar 61. Com mais 1, 62. Beleza? Bom, determinante de A vai ser 32 menos 62, que vai me dar menos 30. Beleza? Bom, olha aqui, ó. Eu poderia resolver também sem, na prática, né? Você, com mais prática, não precisa ficar repetindo esses dois aqui para o lado, não. O que você pode fazer? Isso aqui é gosto, tá? Aí, ó, achei enrolado, então tudo bem, repete. Mas na hora da prova, você faz o quê? Pega aqui os elementos da diagonal principal. Então, vai me dar 1 vezes 2, 2, vezes 3, 6. Vai sempre multiplicar de 3 em 3. Aí agora você vai pegar aqui, ó. Vamos mudar até aqui, ó. Você vai pegar agora aqui, ó, seguindo a diagonal. Só que aqui eu tenho dois elementos. Se eu pegar uma seta paralela, vou ter que pegar mais uma. Então vai ser esse daqui. Então eu vou ficar com 5 vezes 4, 20, vezes 1, 20. E agora? Vou fazer mais uma vez. Só que agora aqui, ó, peguei apenas 1. Se eu tenho que pegar sempre 3, onde estão os outros dois? Aqui. Então, eu vou ficar com 1 vezes 3 vezes 2, 6. Quando eu faço para o outro lado, começa aqui na diagonal secundária. Só que eu sempre vou trocar o sinal. Então, vou fazer aqui direto. Dá menos 1. Aqui eu não estou pegando 2. Estou pegando aqui 2 elementos. Falta 1. Quem é 1 está aqui sozinho. Vou mudar sempre o sinal. Então, vou ficar com 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45. Vem para cá. Menos 45. E no último caso, pego aqui para o outro lado. Só que agora ele está sozinho. Eu tenho mais 2 aqui. Ó. Então, eu fico com 2 vezes 2, 4.
vezes 4, 16. Vem para cá, menos 16. Logo, o determinante dessa minha matriz vai me dar, de novo, 6 mais 6, 12, com 20, 32. Aqui, menos 1 com menos 45 vai me dar menos 46. Menos 46 com 16, 6 com 6, 12. E vai 1, 4 com 1, 5 com 1, 6. Isso aqui vai me dar menos 30, beleza? Bom, complemento algébrico, também chamado de cofator. O complemento algébrico do elemento A e J de uma matriz é o número A e J. Olha só, nós aqui paramos na matriz de terceira ordem. A primeira é só o elemento, na segunda é multiplicar os elementos da diagonal principal menos os elementos do produto dos elementos da diagonal secundária. Na matriz de terceira ordem, vou usar a regrinha de Sarri. Então, multiplico, posso repetir as duas colunas do lado da terceira, multiplico as 3 diagonais para o lado e depois eu multiplico as 3 diagonais para o outro lado. Sempre quando eu estou voltando, eu mudo o sinal, beleza? Agora, se for acima de terceira ordem, se for uma matriz com 4 linhas e 4 colunas, acima de terceira ordem, então a gente vai usar uma outra técnica, outras, né? Tem mais do que uma aqui que a gente vai falar, outras técnicas, só que a gente precisa ter conhecimento de outros conceitos. Aí que a gente vai falar sobre o complemento algébrico. Então vem comigo. O complemento algébrico do elemento A e J de uma matriz é o elemento Azão, né? A e J. E esse A e J, ele vai ser menos 1 elevado a I mais J, vezes a matriz da nova, o determinante da nova matriz formada. Como assim, Cereja? Se D e J, ele é o menor complementar, chamado de menor complementar. E é o determinante da matriz resultante da eliminação da linha I e coluna J. Então, quando eu quero calcular o cofator de um elemento, eu vou ter que eliminar a linha e a coluna respectiva desse elemento. Depois, eu vou pegar menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante da matriz que restou, após a eliminação da linha e da coluna. Cálculo do cofator A23. Olha, eu tenho aí uma matriz de terceira ordem. Eu vou eliminar a linha e a coluna onde eu tenho esse elemento A23, ou seja, eu vou eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Então, como cofator é o elemento A23, devemos eliminar a segunda linha I igual a 2 e a terceira coluna J igual a 3. Então, vou eliminar essa segunda linha e a terceira coluna. O que sobrou? Sobrou isso aqui, ó. O A11, A12, A31 e A32. Eu formo agora uma nova matriz. Então, eu tenho essa matriz aí com esses 4 elementos. Aí, o que eu faço? Sempre é menos 1 elevado a I mais J. O I aqui não é 2, o J não é 3, então vai ser menos 1 elevado a 2 mais 3. E depois, faço o determinante dessa matriz. Essa matriz aqui é uma matriz de segunda ordem. Multiplico para cá, depois multiplico para cá, trocando o sinal. Lembra que aqui é menos 1. Então, dependendo do expoente, ele vai ser positivo ou negativo. Se o I mais J for par, então o resultado vai ser o quê? 1. Se ele for ímpar, vai dar menos 1. Eu vou trocar o sinal do determinante daqui. Porque um número negativo elevado ao expoente par, ele fica positivo. Se eu tenho um número negativo elevado ao expoente ímpar, aí ele fica negativo.
Cálculo do cofator A22. Então, vamos lá. Vou calcular agora o cofator de que elemento? O elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Então, ó, tá aqui, ó. Eu vou eliminar essa linha e vou eliminar essa coluna. Então, isso daqui, ó, vai sair e isso daqui também vai sair. Então, agora eu tenho uma outra matriz, ó, que é a matriz 2 por 2, que vai ser essa daqui, ó. 2, 1, 1, 3. Vou achar o determinante dessa matriz. O determinante dessa nova matriz vai me dar 2 vezes 3 menos 1 vezes 1. Logo, o determinante vai me dar 6 menos 1, vai me dar 5. Como é que eu calculo? O A22, ele vai ser menos 1 elevado a 2 mais 2 vezes esse determinante, que é 5. Logo, isso daqui vai ficar menos 1 elevado a 4, menos 1 elevado a 4, né? Par, então vai me dar positivo. 1 vezes 5. E 1 vezes 5 vai me dar 5. Beleza? Teorema de Laplace. Esse teorema possibilita calcular o determinante de matrizes de ordem superior a 3. Escolhe-se uma linha ou coluna da matriz, de preferência que possua a maior quantidade de elementos zero. O determinante será a soma do produto, então vou somar o produto de cada elemento da linha ou coluna pelo seu respectivo cofator. Então, vou somar quem? O produto do elemento pelo seu cofator, de uma linha ou de uma coluna. Calcule o determinante da matriz A. Então, ó, vou procurar onde tem zero. Aqui eu tenho zero, beleza? É o único dessa linha, é o único dessa coluna. Aqui eu tenho um outro zero. Aqui, ó, também tem um zero. Então, eu vou ter 2 zeros nessa coluna. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar, ó, essa coluna aqui. Sabe por quê? Porque eu vou ter que achar o cofator de cada elemento e depois eu vou multiplicar pelo elemento. Por que eu vou escolher a que tem a maior quantidade de zero? Porque não adianta eu calcular o cofator se eu vou multiplicar pelo elemento, o elemento vai dar zero. Então, não preciso. Eu só preciso calcular para essa linha, essa coluna, para esse elemento aqui, e para esse elemento. Onde tem zero, eu não preciso me preocupar. Então, ó, eu vou calcular primeiro para esse elemento aqui, ó, o que está na primeira linha e na terceira coluna. Vai ser esse daqui. O que sobrou? Vai sobrar, ó, isso daqui. Então, eu vou pegar o primeiro aqui. Eu vou achar o A13. O A13 vai ser quem? Essa matriz. Essa matriz aqui, ó. Menos 1 para essa matriz. Menos 1, 4, 5. E aqui, 0, 2, menos 2, 1, 3, 1. Bom, vou achar aqui o determinante. Para achar o determinante, eu vou repetir aqui. Menos 1, 4, 0, 2, 1, 3. Multiplicando aqui, ó, vou ficar com menos 1 vezes 2 vezes 1 vai me dar menos 2. Agora aqui, 4 vezes menos 2 vezes 1 vai me dar menos 8.
E aqui, ó, já que eu tenho 0, vai me dar 0, não preciso. Vou agora daqui do outro lado. Tem 0, não preciso. Menos 1 vezes menos 2 vezes 3, isso daqui, ó, menos com menos vai dar mais. Então, eu tenho 6. Como eu mudo o sinal, vai ficar menos 6. E aqui, ó, 5 vezes 2 vezes 1 vai me dar 10. Vem para cá, menos 10. Logo, o determinante de A13 vai me dar aqui, ó, menos 10. Aqui, menos 20 com 6, menos 26. O cofator, então, A13, ele vai ser o quê? Menos 1 elevado a 1 mais 3 vezes esse determinante, menos 26. Então, aqui, o A13, ele vai me dar menos 1 elevado a 4, isso aqui não é par? Então, isso aqui vai ficar 1. Então, ele fica menos 26 mesmo. Ponto. Deixa aí. Vamos agora para o outro. Agora eu vou eliminar essa linha aqui e essa coluna. Esse elemento aqui, ó, vai ser quem? O elemento 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3. Então, terceira linha, terceira coluna. Bom, como é que eu calculo o determinante? Eu teria que achar essa matriz. A nova matriz, ó, vai ser 1, 2, 1. Depois, menos 1, 4, 5, 1, 3, 1. Vou repetir as duas primeiras colunas. 1, 2, menos 1, 4, 1, 3. Multiplico aqui. Vai me dar 1 vezes 4, 4 vezes 1, 4. Depois, na segunda, 2 vezes 5, 10 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10 vezes 1, 10, né? 1 vezes menos 1 vezes 3. 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 3, menos 3. Para o outro lado, agora eu mudo o sinal. Então, vai ficar 2 vezes menos 1, menos 2 vezes 1, menos 2. Como mudo o sinal, mais 2. Aqui, vai ficar 3 vezes 5, 15, vezes 1, 15. Mudo o sinal, menos 15. E na terceira, 1 vezes 4, 4 vezes 1, 4. Como mudo o sinal, vai ficar menos 4. Bom, fechou. 3 para um lado, 3 para o outro. O determinante aqui vai me dar 4 com 10, 14, menos 3, 11. 11 com 2, 13. 13 com menos 15 vai me dar menos 2, com menos 4, menos 6. Bom, o cofator, aqui é A33, muda. Ele vai ser menos 1 elevado, já que é 3, 3, 3 mais 3, vezes o determinante menos 6. Logo, esse cofator aqui vai me dar menos 1 elevado a 6, expoente par, vai me dar 1. Então, ele vai ficar menos 6. Acabou? Não. Para achar agora o determinante da minha matriz, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse elemento aqui e multiplicar pelo seu cofator. Não dá menos 26? Então, vai ser 3 vezes menos 26. Mais esse elemento aqui e multiplicar pelo seu cofator, menos 6. 3 vezes menos 26 vai me dar 3 vezes 6, 18.
E vai 1. 2 vezes 3, 6, com 1, 7. Como o sinal é menos ali, negativo vai ficar menos. E aqui, 1 vezes menos 6 vai me dar menos 6. Logo, o determinante dessa matriz vai dar menos 78 com menos 6, menos 84. Dá um pouco de trabalho, né? Mas, vamos lá. Eu tenho uma outra maneira de calcular também determinantes para quantidade de linhas, ordens maiores, né, de 3 para cima. Porque de primeira, de segunda e terceira, as outras maneiras são mais práticas. Agora, de para cima de terceira, de quarta, eu tenho uma outra maneira que seria essa daí. Regra de Chió. Como é que eu faço isso? Ó, método para encontrar determinante de ordem superior a 3. Consiste em reduzir uma matriz de ordem n para uma matriz de ordem n-1. Então, eu vou conseguir reduzir a matriz para uma ordem menor. E eu vou permanecer com o mesmo determinante. O elemento A11 deverá ser igual a 1. É uma das maneiras. Caso não seja, e exista outro elemento igual a 1, efetua-se a troca de duas linhas ou colunas 2 vezes para que o elemento A11 passe a ser 1. Mas olha, não é obrigatoriamente o primeiro, não. Isso aí facilita a vida. Eu jogar lá o primeiro elemento, que aí fica mais fácil de visualizar. Poderia fazer com qualquer outro elemento igual a 1? Posso também. Aí eu tenho que fazer uma outra coisinha que eu vou explicar daqui a pouquinho. A princípio, vamos trabalhar como o primeiro elemento lá da primeira linha da primeira coluna sendo 1. Se não for uma técnica, é eu trocar a ordem de duas linhas ou duas colunas 2 vezes. Quando falarmos de propriedades de determinantes, vocês vão ver por que eu vou ter que trocar 2 vezes. Porque quando eu troco a ordem de duas linhas ou de duas colunas, eu mudo o sinal. Então, para não ficar o sinal invertido, eu vou ter que trocar 2 vezes. Eu troco uma vez, então se o determinante for positivo, ele passa a ser negativo. Quando eu troco novamente para uma outra linha ou outra coluna, aí ele volta ao sinal original. Beleza? Essa é uma maneira para eu trabalhar com o primeiro elemento lá, primeira linha, primeira coluna igual a 1. Show? Mas e aí? Se esse elemento já é 1 ou eu consigo jogar o 1 lá, o que eu faço? Vamos lá. Olha, se na matriz não exista um elemento 1, usa-se o teorema de Jacobi, que vamos ver também mais à frente. Então, se não tem nenhum 1, eu vou depois conseguir formar um elemento igual a 1, vou reduzir. Para se calcular o determinante, elimina-se a primeira linha e a primeira coluna. Da matriz formada, subtrai-se de cada elemento o produto dos elementos eliminados das respectivas linhas e colunas do elemento. Ó, eu tenho lá, peguei a linha ou a coluna. Então, eu vou subtrair de cada elemento o produto dos elementos eliminados das respectivas linhas e colunas do elemento. Após a subtração, é formada uma nova matriz de ordem n-1, que possuirá o mesmo determinante da matriz de ordem n. Calcule o determinante da matriz A. Olha, eu já tenho aqui, ó, bonitinho, o primeiro elemento aqui. Primeiro elemento, primeira linha, primeira coluna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar essa linha aqui e essa coluna também. Aí eu vou ficar com essa matriz aqui, ó. Não é difícil, não. Vou ficar, deixa eu botar aqui, ó. Vou ficar com essa matriz aqui. Fica mais fácil de você visualizar, eliminando lá o primeiro elemento. Bom, agora o que eu faço? Eu vou formar uma nova matriz com a subtração de cada elemento
pelo produto dos elementos que foram eliminados na linha e na coluna. Olha, aqui eu vou ter 4 menos quem? Quem é que foi eliminado aqui na linha? Menos 1. Quem é que foi eliminado na coluna? O 2. Então, 2 vezes menos 1, isso daqui vai me dar menos 2. Então, vai ficar 4 menos 2. Aqui vai ser 0 menos 1 com 3. Vai me dar menos 3. Aqui, 5 menos quem? Menos 1 vezes 1. Menos 1. Vem para aqui. 2, 0 vezes 2. Só vou botar aqui, ó, para entender. 0 vezes 2 vai me dar 0. Aqui, 1 menos 0 vezes 3, 0. Menos 2, menos 0 vezes 1, dá 0. Não alterou em nada. Vem aqui agora para a terceira linha. 3 menos 1 vezes 2, 2. 0 menos 1 vezes 3, 3. 1 menos 1 vezes 1, 1. A matriz está aqui, ó. 4 menos menos 2, 6. 0 com menos 3, 3. 5 com menos 1, 6. Aqui vai ficar 2, 1, menos 2. 3 com menos 2 vai me dar 1. Aqui, menos 3 e aqui, 0. Essa matriz aqui, ó, vai ter o mesmo determinante dessa matriz de quarta ordem. Bom, o que eu faço agora? Vou repetir aqui, ó. 6, 3, 2, 1, 1, menos 3. Mudar aqui a cor. Vou achar agora o determinante. Aqui vai me dar 0. Aqui, 3 vezes menos 2 vai me dar menos 6, vezes 1, menos 6. E aqui, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 3 vai me dar 36, menos 36. Vem agora para o outro lado. Aqui, ó, já tenho 0, vai me dar 0. Aqui, menos 2 vezes 3 vai me dar 6 positivo. Vezes 6, 36. Como para cá eu mudo o sinal, menos 36. E aqui, ó, vai me dar 6, vem para cá, menos 6. Menos 6 com menos 36, isso aqui vai me dar menos 42. Menos 42 com menos 42 vai me dar menos 84. É o determinante. Galera, olha só. Vamos voltar aqui o slide. Vamos lá para aquela que a gente calculou através do Laplace. Está aqui. É a mesma matriz. Eu repeti a mesma matriz. E aqui deu o quê? Menos 84. Tem que dar o mesmo resultado. Beleza? Então vamos lá. Vamos adiantar. Voltamos para aqui para esse slide. O determinante é o mesmo. Ah, Cereja, você falou que poderia trabalhar com outro elemento sem ser esse primeiro aqui. Pode. Olha aqui, ó, vou mudar. Se eu fosse calcular com esse daqui, eu tenho que achar um elemento igual a 1. Se eu for trabalhar com esse, eu vou eliminar aqui, ó, essa coluna e essa linha aqui. Então, ia formar uma nova matriz. Por exemplo, como é que ia ficar aqui, ó? Nesse daqui, ia ficar 1 menos quem? Menos o que eu eliminei, 3 vezes 0. Aqui, esse daqui, ia ficar 2 menos quem? Menos quem eu eliminei, 3 vezes o outro que eu agora eliminei aqui, ó. O 2. Eu ia fazer isso. Porém, quando o 1 estiver em outro elemento sem ser na primeira, em outra posição sem ser na primeira linha, primeira coluna, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar, ó, menos 1
elevado a I mais J vezes o determinante calculado. Se eu trabalhar com esse elemento aqui, eu só calculo o determinante, já é. Agora, se eu calcular qualquer outro elemento que seja 1, esse determinante pode ser positivo ou negativo, ele pode mudar de sinal. Se eu fosse calcular aqui, por esse elemento, eu ia ter que fazer o seguinte, menos 1. Quem é esse elemento? Ele não está na terceira linha e na terceira coluna, então ele seria menos 1, 3 mais 3, vezes quem? Aqui ó, vai continuar sendo o mesmo determinante que deu menos 84. Por quê? Menos 1 elevado a 6 vai dar positivo, beleza? Então tem que fazer isso daqui se você pegar um outro elemento, que não esteja na primeira linha, nem na primeira linha e primeira coluna. Beleza, amigos? Bom, fechamos esse bloco aqui falando de determinante, então a gente tem a possibilidade de calcular determinante apenas de matriz quadrada. De primeira ordem, de segunda e de terceira, tranquilo. Acima de terceira, de quarto, né? Quarta ordem, inclusive, para cima, aí eu posso usar tanto Laplace ou então Quió, beleza? Vamos lá beber uma água, daqui a pouquinho a gente volta.